Mas a pintura sofreu muitas imposições no passado, né? Daí isso foi um marco muito grande na história. Sou muito adepto ao amarelo e os derivados do amarelo, porque eu não sei explicar. Eu acho que talvez seja influência dos estudos que eu fiz de Van Gogh, né? Que era apaixonado pelo amarelo. Na realidade, Hora Íntima é um Chanel 5 disfarçado, modificado, tropicalizado, brasileirado. Você venderia essa fórmula? Aí que eu ia falar com o meu pessoal. Sou Júlio Burco, natural de Rio Azul, Paraná, sul do Paraná. Nascido em 1939. Meu pai era negociante, madeireiro, e como na época havia pouco recurso em educação, eu fui estudar em Irati, tirei o ginásio em Irati. De Irati, meu pai me mandou para Curitiba, no Colégio dos Maristas, Internato Paranaense, no Barigui, onde eu fiz o segundo grau e fiz os vestibulares. Fiz o vestibular para odontologia, sou formado, trabalhei um bom tempo, e fiz na Católica o curso de História Natural, que hoje é desdobrado em Biologia e Geologia. Na realidade, eu sou biólogo e geólogo no meu diploma. Onde que eu enveredei para a carreira de professor. E na época havia bastantes oportunidades, e eu fiz um concurso no estado para professor, onde que concorri com ex-professores meus dentro da faculdade. Eu tive a sorte de passar em primeiro e segundo lugar nos concursos do estado, onde eu me tornei conhecido. E com isso me abriu uma porta para entrar na faculdade, como também cursinho. Fui convidado a dar aula no Colégio Dom Bosco, só que o poder de ganho do cursinho era algo assim altamente atrativo. Então eu abandonei a carreira que eu pretendia de professor universitário e optei por um ganho, né, e uma projeção como professor de cursinho, onde militei muitos anos e acabei me tornando sócio do Colégio Dom Bosco, onde eu trabalhei em vários colégios em Curitiba, fui fundador de vários colégios e trabalhei 36 anos em atividade contínua, tanto na clínica e como professor. Uma das paixões que eu tenho foi, na minha vida, filatelia. E quando menino, eu ia ao sótão do escritório do meu avô, eu ia lá catar as cartas antigas e os selos antigos. Mas depois que eu casei, surgiram oportunidades e eu comecei a colecionar. A tal ponto que acabei me tornando um atacadista de filatelia. Eu viajava, trazia selos de fora e vendia para as casas filatélicas. E com isso, na época, a filatelia era muito procurada e atualmente não. Hoje a filatelia está abaixo, devido a todo o poder aquisitivo, é uma raridade.
E com isso eu acabei aprendendo muita coisa em relação ao mundo, e com isso eu ganhei um bom dinheiro na época. Qual o selo mais caro o senhor acha? O mais caro é um selo da Inglaterra. Foi da rainha, foi publicado, e houve um erro de coloração. Esse selo hoje vale milhões. Os ingleses têm vários selos de grande valor, e no Brasil nós temos os olho de boi e o inclinado. O inclinado é mais valoroso do que o olho de boi. Olha, os nossos aqui em torno de 10, 5, 15, 20 mil. Né? Inclusive eu tinha um inclinado com um carimbo especial que eu trouxe da Argentina, em que eu vendi na época, há 20 anos, 25 anos passado mais ou menos, eu vendi para um colecionador de Minas Gerais por $5 mil na época. Depois que eu vendi, que eu soube que só existiam 4 desses exemplares. Hoje vale uma fortuna. Então o selo brasileiro tem um certo valor, foi o segundo país no mundo a emitir selos. Agora, isso tem muita raridade, muita coisa interessante, que vale 100, 200 mil, 300, 400 mil, até milhões. Hoje muitos árabes e colecionadores compram. Eu tenho uma certa tendência e coleciono filmes, porque eu me criei em cabine de cinema. Meu pai tinha cinema no interior, e a coqueluche na época não havia televisão, né? Onde que eu aprendi muito sobre cinema, e eu conservo esse espírito. Então, sou adepto, sou um apaixonado por cinema. E você me lembra aquele filme italiano, né? Sim, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Eu me coloco ali, não integralmente, mas em grande parte, né? Porque eu me criei dentro disso ali. Se você tivesse que fazer uma analogia da sua vida pertinente a uma película que você assistiu, qual seria o filme da sua vida? Vários. É muita coisa, dependendo do estilo do que se quer, né? Por exemplo, eu sou apaixonado por Cidadão Kane, do Orson Welles. É um marco no cinema, realmente. Apaixonado por Charlie Chaplin, o maior gênio para mim do cinema. Coisa assim extraordinária, naquela época, sem recurso, e cinema mudo. E vem, né? Vai evoluindo, vai subindo, aí vem O Vento Levou, na atualidade mais próximo, por exemplo, a trilogia do Poderoso Chefão, né? Aí vem vários, e vem até hoje, né? Aliás, dos últimos que assisti, o Green Book. Olha, eu acho que me colocaria num filme do Clint Eastwood. Aquele que ele faz no bairro chinês, o Gran Turino, por exemplo, adoro. E o faroeste dele, Imperdoáveis, né? Eu acho que me colocaria dentro desse, no espírito Bang Bang, quando menino eu gostava muito de filme do Bang Bang, e do Gran Turino, daquele pessoa irascível, meio racista, que depois muda completamente. A parte de arte sempre me atraiu, tanto a arte cinematográfica quanto a arte plástica. Sempre adorei pintura, mas não havia tempo. E eu fui estudando, fui lendo, fui me aperfeiçoando até que acabei como autodidata aprendendo a pintura. Eu acho que dignifica. Acho que você cresce bastante num mundo completamente diferente. Todos nós temos no fundo um fundo artístico, né? Seja para dança, seja para música. Eu acho que o espírito humano, essa curiosidade, é muito importante, né? E a pintura traz isso, né? É um exemplo, né? Qual o estilo que você mais se adaptou? Impressionismo. Foi uma revolução, né? Completamente na arte. Porque era pinturas clássicas gregas, ou Bíblia, ou do senhorio, né? E eles começaram a ir ao povo, a ponto que foram chamados de anarquistas na época, né? E eles não admitiam, né? E houve uma revolução de cores, de forma, de conceito. Aí houve uma mudança completa, né?
Destaque um artista e um quadro que lhe chamou a atenção nessa fase. Monet. Monet, grande Monet. Todos lá, principalmente aqueles que ele fez na sua casa, naqueles jardins, né? Lindos, maravilhosos, né? O Monet, para mim, na minha opinião, né? Moderno, lógico, Picasso, né? O Picasso moderno, Kandinsky, mais o que começou, mas Monet, para mim, é o mais importante. Quando você está diante de uma tela branca, o que é que lhe vem à cabeça? Que tipo de pintura é a primeira que cai quando você está diante de uma tela branca? A natureza. Como biólogo, eu sou apaixonado por natureza. Então, gosto de figura humana, gosto de pintura moderna, mas a natureza, a paisagem, aquele que nós vimos da Mata Atlântica, é um elogio, é uma exaltação dessa criação maravilhosa que é o planeta, né? Terra. Em sua residência, que eu tive o prazer de conhecer, você guarda momentos muito interessantes da pintura do Paraná. Bastante. E de alguns amigos que não são nem do Paraná, são de outros estados, mas são brasileiros. Então são momentos muito interessantes. Você me daria a oportunidade de conhecer cada momento desse? Pois não. Porque eu fui criado em fazenda, onde que haviam araucárias em abundância. E sempre aquilo me ficou na memória, porque com o tempo foram destruindo, e ela ficou. Eu acho que a araucária representa muito do que é a natureza do Paraná. Então, eu adoro pinheiro, adoro pintar pinheiros. Esta obra aqui é uma obra baseada em Rio Azul, que é a terra do fumo. Então, as famosas estufas de fumo. Isso aqui representa bem a paisagem da região de Rio Azul. Muito bem, aí você tem uma coleção extraordinária de amigos também, né? Bom. Este aqui em cima, por exemplo. Belmiro Santos, um rapaz de uma capacidade maravilhosa, e bastante eclético na pintura, e todos os quadros deles têm uma representação assim muito profunda nos traços dele. Álvaro Borges, o contemporâneo da pintura paranaense. Érico da Silva, famoso por seus coroinhas e as igrejas. Ele marcou com esse tipo de pintura. Também ele gostava de pinheiros. Eu vi vários quadros deles na base de pinheiro. Há uma... Aqui eu vejo que há um brilho. Um brilho, uma cor diferenciada. Cor diferenciada, porque é difícil você ver um céu verde, né? E amarelo. Eu acho que isso foi uma exaltação à cor do pinheiro. Aqui nós temos Simone Campos. Extraordinária nos traços, extraordinária na cor, extraordinária beleza da arte dessa moça. Hoje ela é uma artista internacional, com exposição na Alemanha, na Bélgica, no Japão, na China. Vocês começaram juntos a desenhar? Não, ela foi minha aluna no cursinho. Ela tinha 17 anos. E fortuitamente mais tarde acabei descobrindo que ela era pintora. Elcio Ferreira, um senhor de Itanhaém, que começou a pintura com Mata Atlântica. Então ele representa o que é a Mata Atlântica, com seus animais, com suas águas, e eu acho simplesmente extraordinário. Hoje ele é muito bem quisto em Nova York, na França, em Paris, Israel.
muita gente que cultiva e gosta muito das suas pinturas. Ele é extraordinário. O Calderari, amigo, grande pintor, é o grande pintor de marinhas do Brasil. Os azuis dele, o mar dele, extraordinário, né? Conheceu pessoalmente? Conheço, o amigo já está idoso, mas continua pintando. Apaixonado por rádios antigos, dei 2 para ele. Você precisa conhecer uma figura. Rogério Dias. Rogério Dias é um pintor extraordinário, os passarinhos, famoso, né? Quem não tem obra, quem conhece não tem uma obra de Rogério Dias. Você conheceu aonde? O Rogério Dias eu conheci numa exposição. Tem uma galeria, Lugar ao Sol, no Largo da Ordem, lá em cima, na Praça Garibaldi, e eu conheci numa exposição lá, onde eu me tornei apaixonado pela sua pintura. Aqui temos uma obra de Morgille. Ele adora pintar Veneza e me lembro muitos traços do Renoir. Inclusive conheci recentemente algumas figuras humanas que lembram bem a Renoir. Morgille é um pintor extraordinário da época agora e todos eles, eu vejo, têm esse brilho, esse traço especial do Renoir. Aqui novamente a Simone Campos. Esse é o tipo da pintura clássica que ela sempre fez. Esse tipo de vegetais, e ela usa muito, não pincel, ela usa muito a espátula? Espátula. Quase tudo espatulado. Se você observar, ó, é a maioria espátula. Você usa espátula também? Às vezes. Aproxima as pessoas, reúne as pessoas. Eu acho que é uma vingança que a gente tem contra as vicissitudes da vida. Você imagina os sábados, por exemplo, aqui que eu reúno a família. O que será que vai ter hoje? Qual vai ser a surpresa? E o sabor, o comer, um bom vinho. Acho que é tudo uma reunião de pessoas, de amigos. Aproxima muito. A cozinha aproxima muito. Faz 62 anos que eu cozinho. Um tipo de guloseima, assim? Sou eclético. Tenho uma certa predileção por frutos do mar. Aí desafio muita gente, porque além da aprendizagem minha, eu tive, há uns 20 anos passados, contato com uma pessoa da Itália em que me ensinou alguns pontos marcantes para frutos do mar. Adoro frutos do mar. Qual a culinária? Em que país a culinária lhe chamou mais atenção? A Itália. Questão de conceito. A Itália, para mim, lógico, adoro a comida francesa, né? Adoro a mediterrânea, mas a Itália me chama atenção. Mas a Itália não é muito mais massa do que outra coisa? Ou eu estou enganado? Sim, mas a partir disso você parte para outras. Qual é o básico que a partir daí dá para fazer qualquer coisa? Eu gosto. Manteiga, azeite de oliva, bom azeite de oliva, azeitona, queijo. É um ponto de partida maravilhoso, você pode fazer coisas fantásticas. Né? Daí, lógico, aí vem os outros ingredientes, mas isso é fundamental. Né? E eu gosto muito de usar bebidas na comida, mas tem um ponto, né? Um bom risoto requer um bom vinho branco, um molho madeira, um bom vinho madeira, molhos, caldos. Eu uso muita bebida, mas você não sente. Entende? Eu gosto muito da bebida. Inclusive tem alguns compêndios em que fala a arte do vinho na culinária. Além de eu aprender
sou autodidata na cozinha, porque na fazenda nós fazíamos de tudo, de linguiça, e lá onde eu adquiria todas as habilidades, eu comecei a ler. E depois fiz cursos, vários cursos. Acabei não dando aula, inclusive, de culinária, mas eu tive bons professores. Acabei de inventar, que já fiz 2 vezes, minha esposa está pedindo mais, um bolo de milho. O dia que fizer, eu quero saber experimentar. Eu quero, eu gosto muito, porque eu sou do Nordeste, eu gosto muito. O bolo de milho que eu fiz é totalmente diferente, mas o poder de criatividade, olha, eu erro, mas eu vou lá e acerto. Quantas coisas eu errei até acertar. Uma vez eu fiz um programa de rede nacional na Globo, Brasil todo, em que eu estava falando de perfumes gourmet. Porque os perfumes hoje, a maioria, vão aditivos culinários. Então eu apresentei as frutas e verduras, etc., oleados perfume, e acabei fazendo um prato. O prato foi na hora, foi criado na hora. Frango defumado, palmito, creme de leite, ervas, cebola e requeijão cremoso. Na realidade, Hora Íntima é um Chanel 5 disfarçado, modificado, tropicalizado, brasileirado. Hora Íntima não tem, mas você no fundo tem a conotação do Chanel 5, que foi o rei dos perfumes. Foi criado em 1925. É um produto de perfume totalmente artificial, só aldeídos, em que o perfumista fez a forma, passou no laboratório e erraram. E estava em jogo milhares de dólares na jogada. Só que o erro ficou melhor do que a forma original. E nunca mais caiu. Sempre está entre 5 melhores do mundo. E em 1950 e pouco houve uma queda. E houve uma coisa muito interessante. Uma jornalista foi entrevistar Marilyn Monroe. E discretamente ela perguntou para Marilyn Monroe: com quem você dorme? Ela falou: eu durmo com algumas gotas Chanel 5. O perfume explodiu e nunca a casa deu alguma coisa para ela. Pode, se você ver toda a estatística, sempre está nos primeiros lugares. É um perfume forte, marcante. Para a mulher que Deus, estou aqui. Eu já vi falar demais do Hora Íntima e nunca estive diante do próprio criador. Né? Isso lhe rendeu coisas boas? Boas. Nome. Nossa, foi perfume que continua sendo muito bem vendido. Apesar que eu estou afastado lá, eu entreguei para minha filha e para o meu genro, né? Tem uma Madame de Julie, porque eu não sei por que motivo, em contato com as perfumarias, com os fornecedores de fragrâncias. Sim. Porque fragrância é para perfume, aroma é para comida. A maioria faz essa diferença. Sim. Porque hoje você usa aroma em tudo na cozinha. É tudo artificial. Um sorvete, e a fragrância é para o perfume. E eu tive contato com várias casas, inclusive eles mandaram os técnicos conversar comigo, né? E o Júlio e um francês, que radicado no Brasil, tem uma perfumaria, me chamou de Julie. E ficou o nome na perfumaria Julie. Madame de Julie, não sei o que, Julie, foi. Você venderia essa fórmula? Aí eu queria falar com o meu pessoal. Porque tem isso é mais familiar hoje. Familiar, né? É mais de herança, né? Uma coisa de herança, né? Eu inclusive vendi um nome. Vendeu? Vendi um nome. Que nome foi? Mas não a fórmula? Não. Um nome. Eu tinha um perfume. Como é que se faz o perfume sem fórmula? Só com o nome? Olha, as casas e perfumaria, eu chego aqui, o perfumista, eles querem uma coisa assim. Ele manda 5, 6, 7, 10 amostras. Aí você vai. Não, esse está faltando, isso está faltando. A gente levou 2 anos para ser criado. Muda aqui, muda lá. Então, eu não tenho laboratório, mas os perfumistas vêm e trazem para você e você vai mudando. Então o perfume está falando, eu tinha um perfume chamado Beauty.
E vendia. Daí chegou alguém na fábrica, uma advogada. Você quer vender o nome Bill? Eu disse, não. Ah, mas você não estiver usando... Você sabe, você tem no NPI você tem o direito, se você não está usando, você pode perder. Aí, mas você não está usando, eu trouxe a nota fiscal, olha aqui. Daí ela chegou e me ofereceu um X de dólar, né? Eu disse, não, veio a segunda vez X, na terceira, a perfumaria é interessante. A perfumaria é bem interessante. Só que agora eu perdi um pouco da capacidade olfativa de perfume. Idade, né? Então já aí. Para culinária, ela vai ainda. E a minha esposa admira na culinária uma coisa. Eu estou cozinhando, eu jogo tempero, eu não experimento. Não provo, nada. Ela prova, tá bom. Quantos anos de casado? 53 anos. Idade? E sua idade? 80. Feitos este ano ou... Fiz esse ano passado. No passado. É. O que você espera da vida mais? Tranquilidade, felicidade dos meus filhos. Espero viver intensamente o que eu tenho ainda. Porque... Você tem muita coisa, pelo visto. Mas assim, viver familiarmente, né? Sim. É viagem, uma coisa e outra e tal. Mas no momento eu não tenho muitas aspirações, não. Essa vida gostosa que eu levo aí. Existe fórmula para se viver bem com uma pessoa há tanto tempo? Já que você fala tanto de fórmula para isso, fórmula para aquilo, receita para... A capacidade de se doar, a capacidade de poder ser bom. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, muito enérgica, muito explosiva, mas a minha mulher, com aquele jeitinho, sempre contorna. Então, é a minha grande companheira. Porque é o seguinte, eu fui muito maltratado, muito esporraçado, a minha história é muito pesada. E eu venci praticamente sozinho, na briga, na luta, não foi fácil. Fui conseguindo, fui fazendo, consegui formar meus filhos, estudaram fora, consegui dar um patrimônio, uma casa para cada um, e eu me orgulho disso com eles, né? Você chegou aqui quando, em Curitiba? Você chegou em Curitiba quando? 1954. E o que é que você fez em Curitiba? Eu fiz o segundo grau nos Maristas, lá no Bariguira, e de lá eu vim para o centro, pensão, fiz o vestibular, venci, fui fazendo, e comecei a dar aula de novo ainda. Fiz aula particular de matemática, onde eu ganhava um bom dinheirinho como estudante. Ganhei bem um bom dinheiro, como eu recuperava alunos de matemática, eu tinha essa habilidade. E por incrível que pareça, uma época apareceu uma pessoa, eu morava junto com o italiano da Bolívia, que formou-se em medicina, um japonês agrônomo de Maringá e um de Canoinhas de Química. Nós alugamos uma casa, vivemos juntos, e apareceu um cara do navio em Paranaguá, amigo desse italiano, com malas de artigos da Itália naquela época. E nos anos 58, 59. E ele deixou, eu não queria, então o que eu vou fazer com isso? Quando ia dar aula, eu abria a mala, as mulheres compraram tudo e eu virei mascate por muito tempo. E conheceu a sua esposa, como foi essa história? Comecei, eu dava aula, eu estudava de dia e consegui uma tia minha, a única tia viva que eu tenho ainda, um pouco mais idosa que eu. Ela era formada professora e me convidou para ir num colégio. Fiz os testes, entrei, eu dava aula à noite. Depois, no segundo ano, apareceu a Aimee. Era uma mulher muito bonita, muito interessante. Até que um dia, um sábado, não sei o que houve na faculdade, não tinha aula na Odonto, saí na Rua 15 e a encontrei. Aí
Começamos a conversar, e 10 horas, vou terminar às 4 horas da tarde. Aí acabei convidando a ir no Jockey, tinha um baile no Jockey. Antigamente os bailes do Jockey eram famosos, né? Só que antes eu tinha um jogo de futebol, porque eu jogava futebol. Eu tinha a orquestra sinfônica no Teatro Guaíra de Washington. Aí da sinfônica foi buscar, ele foi no baile. Ali começou. No primeiro dia que eu a conheci, lá no baile, puxa, você é uma aluna legal e tal. No baile ele falou, Emílio, eu vou casar com você. Ela deu risada. 3 filhos. A mais velha, Luciana, farmacêutica, advogada. Tocou muito tempo a indústria, né? Saiu recentemente de lá. Hoje ela está trabalhando no Palácio do Governo, Cornatinho, ela está muito bem. O marido dela toca a fábrica, tem uma neta formada em psicologia, está muito bem. Aí eu tenho o Júnior, uma figura inusitada. O Julinho é uma figura. Estudou muito tempo nos Estados Unidos, né? E o Juninho trabalhou muito tempo comigo na empresa, até que eles fundaram a academia, né? Eu tenho a mais nova, eu tenho os 2 meninos, a mais nova, a Poliana, ela é marketing da Nova Escampolar, e tem 2 filhas, uma de 17 para 18, outra de 15 para 16. Adoro ficar aqui, adoro vir aqui todos. Esse histórico deles, né? São muito bons, todos. Excelentes. As noras, os genros. Noras, genros, né? A Isabel se conhece. A minha filha, se você conhecer minha filha mais velha, ela tem muito do pai. Educar tem uma grande vantagem. Você reeduca diariamente. Você cresce. Você não está educando, você está se reeducando. E no somar dos anos, isso te dá uma vantagem muito grande em tudo. Uma amplitude de tudo, do que é toda essa grandiosidade. Vale a pena viver? Vale. Olha, eu não sei, eu entro muito em conflito do que eu vejo agora. A modernização, ótimo, tal. Mas acho que o ensino está um pouco frouxo, digamos assim. Entende? Eu acho que devia ser um pouquinho mais rígido, mais humanístico, mais centrado. Não estou me tirando de lado a toda essa melhoria tecnológica, não. Mas um pouco mais de rigidez. Eu não sei o que está vendo aqui. Esse afrouxamento que eu vejo, todo mundo passa, mas está faltando base, está faltando português, está faltando matemática, está faltando cultura. Você sentiu muita falta da família quando era novo? Bastante. Eu saí de casa com 9 anos e convivi com pessoas de 17, 18, 19, 20 anos. Então, era um contraste. E você era... Então, não era... Hoje fala um bullying, não é verdade? Então isso me pesou muito. A falta, porque eu gostava muito do convívio dos pais onde eu estava. Aquilo me fez uma falta grande. Sei que com 9 anos não voltei mais. Saí com 14 anos para Curitiba, daqui vim, me formei, meu pai queria que fosse para o interior. Eu pensei, vou fossilizar no interior, vou cristalizar lá? Não, calma lá, aqui tem novos horizontes. Para chegar aqui sozinho, chegar ao ponto que eu cheguei, me formar, ser um dos melhores professores do estado, passei em concurso, tinha o diploma de melhor professor do ano da Secretaria de Educação, entrar no cursinho onde é que eu tinha um status. A vaidade também tem, né? Boa vaidade. Boa vaidade. E os alunos me queriam bem. Então eu voltaria a fazer tudo outra vez que eu fiz. Meu pai foi uma coisa assim extraordinária. Meu pai era um ancião. Meu pai é uma pessoa assim que eu coloco num pedestal correto. Ajudou muita gente.
né? Já em contraposição, minha mãe, o extremo do rigor, sabe? Então, entre todos esses contrastes, né? Mas reflete. Nosso pai fez muita coisa no interior, fez igreja, fez asilo, deixou uma coisa muito marcante. E o que é Burco? Meu avô, O que é o meu avô, Burco, ele é de origem ucraniana. O meu avô foi o fundador de Rio Azul. Ele fundou Rio Azul. Na realidade, no começo não era Rio Azul, era Rosso Royce. Olha que nome, Rosso Royce. Depois mudaram, mas ele foi o fundador, porque na época que a rede de ação Pará-Santa Catarina começou de passar com trilhos e trem, ele que construía os dormentes, parquejado, depois com serra, pegava pessoas, ele fez a primeira indústriazinha de madeira e ele começou comércio, cinema, madeira, fazenda. Ele é o fundador de lá, Jacó Burco. Me lembro muito bem do meu avô. Eu acho que a fé em si mesmo, a fé na conquista, a perseverança, nada é difícil, tudo se conquista. É questão de querer lutar, ir lá, buscar. Eu acho que não devíamos ter tanta desesperança. Acho que o otimismo, a vontade de querer, eu fiz minha vida disso. A querer ir lá, buscar. E eu tenho meu avô, por parte da minha mãe, que sempre falava: o que está fazendo de curso superior é uma coisa válida, mas faça disso uma ponte para chegar às coisas mais altas. E é o que eu fiz. Eu não fiquei só no ensino, eu procurei em outras áreas, né? Mas tudo com muita luta, mas muita luta mesmo. Fé, esperança, confiança. Nada é difícil, tudo se conquista. Tudo é questão de querer.